Nós te glorificamos, Senhor. Nós te damos glória, Senhor Jesus, a teu santo nome, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Graças e louvores nós te damos, Senhor, porque o teu nome é santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Senhor Jesus, eis aqui está, Senhor Jesus, o geral, Senhor. Que se dispôs, Senhor Jesus, a vir falar, Senhor, para nós nesta noite. Derrama, Senhor Jesus, as tuas bênçãos sobre ele. E a ti, mãezinha, nós pedimos a sua intercessão. Vem intercedendo por ele nesse momento agora, para que ele possa proclamar a palavra do seu Filho para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dá um sol maior, por favor, para mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem. Então faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Fala comigo, Jesus. Eu sei que o Senhor me trouxe nessa noite para fazer um milagre na minha vida. E a partir de agora, Senhor, eu estou em tuas mãos. Pode fazer tudo novo na minha história, para que eu possa ser um homem novo, digno daquilo que o Senhor colocou na minha vida, o bem mais precioso, depois de ti, a minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aplauda o Senhor, aplauda as famílias, vai se sentando na presença de Deus. Queridos irmãos e irmãs, assim fica até fácil, né? Depois de uma fogueira dessa, eu ficava ali, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. Se vocês que ensaiaram para vir e de repente bateu aquele desânimo, mas você foi mais forte que você é de hoje, seja corajoso, não é? E você aqui está, porque há um propósito, há um chamado de Deus, e agora não só para você, mas para você e para a sua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe, transforma, muda a história, bagunça tudo, mas faz embora, é paz, quebra o que precisa quebrar, é constrói, é preciso mais. Quero amar somente a ti, Porque o Senhor é meu bem maior. faz um milagre em mim. Amados, nós não podemos perder tempo. O tempo passa depressa. Hoje nós vamos falar sobre família. Família, projeto de Deus.
Ali conta toda a história de Maria com o anjo, aquela prometida ao homem chamado José, mas havia um plano de Deus para a vida de Maria. Maria seria então usada para trazer ao mundo aquele que é o Salvador, Jesus Cristo. E se a gente for ver adiante, José queria sair de casa, José queria abandonar a sua casa, mas de repente um anjo aparece diante de José e fala: não temas em receber Maria como tua esposa. Por quê? Porque Maria gerava quem? O Salvador. Por que eu estou começando falando assim, irmãos? Resumindo esse versículo, porque Jesus, sendo ele Jesus, sendo ele o Filho de Deus, ele preferiu também nascer no seio de uma família. Por favor. Isso nos faz entender que a família é importante. Jesus, sendo Deus, então nasce no seio de uma família. Teve como pai terreno José, que certamente o educou, certamente ajudou Maria ali nas noites, nos dias. Jesus, filho de Maria, como pai terreno José. Isso nos faz entender então que a família é projeto de Deus. Sim ou não? Projeto de Deus. Então, Jesus, sendo Filho de Deus, aquele que pode todas as coisas, nasce, e família simples, não é Nicodemos que é conhecedor da palavra, formador de pregador, nasce dentro de uma família simples, para mostrar para nós a importância da família. E a família é projeto de Deus, tanto é que eu não vou pedir para vocês pegar a Bíblia hoje não, porque nós vamos passear em alguns versículos que eu deixei até separadinho já aqui, para a gente poder entender a importância da família. Gênesis 1:27 vai dizer assim: Deus criou o homem e a sua Deus criou o homem e a sua imagem. A sequência do texto diz assim: Deus criou o homem e a mulher, abençoou-os. Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Aqui a gente vê que a família já estava nos planos de Deus desde o início do mundo, começando com Adão e Eva, assim ou não? Aqui em Gênesis a gente vê isso. Deus criou o homem e viu que estava sozinho, era ruim sozinho, colocou quem? A mulher. E então a palavra na sequência dizendo, então, agora aqui no versículo, na sequência do versículo, o versículo 28 do capítulo 1, Deus abençoou-os e disse: multiplicai. O que é multiplicai? Então, o homem e a mulher agora então constituídos para ter filhos. Não é assim? A Bíblia vai dando sequência lá no versículo, no capítulo 2 de Gênesis, e no versículo 18, disse Deus: não é bom que o homem esteja só, lhe darei uma auxiliadora que seja adequada. Irmãos, vamos entender isso aqui. Essa pensa que está do seu lado aí, que às vezes até te incomoda um pouco, porque a gente sabe que os dias são difíceis, e não é todo dia que eu não tenho o mesmo temperamento da minha esposa, a minha esposa não tem o mesmo temperamento do meu, assim sucessivamente cada um de nós. Mas essa bênção que Deus colocou do seu lado aí foi sonhada por Deus. Deus preparou ela para você. E aí a gente lembra do valor que a gente precisa dar para a nossa esposa. E assim vice-versa, esposa para o esposo. E hoje eu não estou falando de família mundana, não. Estou falando de família da palavra. Estou falando porque mundana está tudo por aí e pode tudo. O mundo tecnológico, o mundo moderno,
Artista casa todo dia. Não é assim? Troca de esposa e esposo como se troca de roupa. Ou seja, o valor foi embora. Mas aí Deus viu um homem, viu que precisava ter do lado dele uma mulher. Então a gente consegue perceber que é graça de Deus ter família. Um detalhe: Deus criou um homem e a mulher. Não é bom que esteja um homem só. Farei uma auxiliadora que lhe seja adequada. Quem está com a esposa do lado aí, esposa, olha para ela e fala: foi você que Deus preparou para mim. Às vezes você namorou um tempão, né? Conheceu outras pessoas, porque a vida é assim mesmo. Mas foi essa pessoa que Deus preparou. E agora estou falando para você, homem de família. Essa tua esposa, Deus preparou. A sequência da palavra: uma nova família. O versículo 24 vai dizer assim ainda de Gênesis: por isso o homem deixa seu pai e a sua mãe para unir-se a uma mulher, e já não são mais um. A gente consegue entender o que Deus fez, e agora nós somos um só. E aí, o que Deus uniu, o homem não separa. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir-se a uma mulher. E nós vamos entender aqui: o seu pai continua sendo seu pai, a sua mãe continua sendo sua mãe, você continua sendo obediente, sendo carinhoso, cuidadosa, mas a partir de agora é bíblico: o homem deixa a sua mãe, deixa a sua casa, une-se a sua esposa. A partir de agora, o Senhor te deu uma família, Deus te constituiu agora uma família. Agora a sua família é a sua esposa e os filhos que virão. Já mas meu pai e minha mãe, continua sendo seu pai e a sua mãe. A família do seu pai e a sua mãe é o seu pai, a sua mãe, você e os demais irmãos. Mas a partir de agora, a sua família é você, a sua esposa e os filhos. A sua esposa e os filhos que Deus te confiará. Que Deus te confia. Os filhos que Deus. Então entendemos aqui o seguinte: o que muda aqui? Muda a responsabilidade. Se Deus me deu uma família, eu preciso cuidar dessa família, que é projeto de Deus. Projeto de Deus que, como nós começamos, sonhada por Deus. Então a família é projeto de Deus. O homem deixa sua casa, deixa sua família, se une. O Senhor preparou uma família para você. Repito, os cuidados continuam. Esse final de semana eu fui passar o Dia dos Pais com meu pai. O meu pai continua sendo meu pai, a minha mãe continua sendo a minha mãe, os meus irmãos continuam sendo os meus irmãos. Mas a partir de então eu tenho uma família. Eu tenho a minha esposa e eu tenho os meus filhos. Deus me confiou uma família, e essa família é projeto de Deus, é plano de Deus na minha vida. A grande promessa do Senhor, a grande promessa do Senhor, Salmo 128, versículo 3: a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos. Parece só estranho, aos lados da tua casa, mas está falando da sequência. Fala aqui: teus filhos, os teus filhos, como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Entenda aqui a importância. Por isso que eu falei: família mundana, família da igreja. Família mundana, família na igreja. Olha o que diz a palavra de Deus: o homem que teme ao Senhor
o que ele terá para ele? A esposa como videira frutífera. Ai, que coisa maravilhosa, que coisa linda. O homem que teme ao Senhor, irmãos, olha para mim aqui. Homens de Deus, olha para mim aqui. Você é um homem de Deus, um homem que busca o Senhor, um homem que cultiva as coisas de Deus, um homem que busca as coisas do alto, como ensinava a Padre Léo. Então terá como presente a sua esposa como uma videira, os seus filhos como sementes ao redor da mesa. Ei, não está falando cada um para um lado, não. Mas a consequência disso é o resultado de uma busca. Presta atenção. Não precisa ir longe. Uma pessoa que não busca Deus tem grande chance de ter uma família desestruturada, destruída. Porque veio um vento, né? A gente lembra da passagem do Evangelho. Veio um vento, a casa plantada, construída na rocha. Veio um vento, investe o vento, a tempestade, e ela continua firme. A casa plantada na areia, construída na areia, veio o vento e ela faz o quê? Esmorona. E grande é a sua ruína. Por quê? Porque não tem base sólida. Da mesma forma como a família que não tem Deus, família que não busca Deus, é uma família desequilibrada, desestruturada. A primeira discussãozinha que tem, cada um vai para um lado, e os filhos ficam vagando. Eu estou certo ou errado? Não é assim? Agora, quando a família tem Deus, quando você pensa, quando você coloca Deus nos seus planos, você consegue refletir, contar até 10, pensar melhor, reconciliar. Aliás, para isso nós somos chamados à reconciliação. Então, olha o resultado. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o resultado, irmãos, do homem que busca Deus é ter a sua esposa, a sua mulher será como videira frutíferas aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Pode aplaudir, por favor. Você já parou para pensar que coisa maravilhosa? Quando a gente vê essa passagem aqui, a gente começa a imaginar aquela harmonia dentro de casa, não é? E que nem sempre é assim. Mas olha, a esposa, os filhos ao redor da mesa, você vivendo essa vida gostosa na presença de Deus, esperando no Senhor, buscando no Senhor, confiando no Senhor. Deus provê, Deus proverá. Eu e a minha casa serviremos. Ai, que coisa linda! Você bater no peito e ter essa moral de falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu começo a imaginar uma família de Pentecostes. O homem orando em língua, a mulher falando em língua, os filhos sapateando a presença e a promessa de Deus, porque está lá no Atos dos Apóstolos. Os meus servos e servas profetizarão, as crianças, os anciões, os jovens. Tem essa promessa, e eu fico imaginando tudo isso. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter uma família que busca a Deus. Eu acho que você, mulher, tem que ter orgulho quando você tem um esposo que busca Deus. Porque tem muitos, os bares estão entupidos de beberrões aí, que está lá tudo sujo. Talvez até sendo do trabalho, talvez o trabalhador é digno, mas tem o mal do vício que está lá, até uma dessa no boteco. E assim sucessivamente. Você é homem, e às vezes em casa, mas eu não tenho janta ainda, eu estava com uma fome danada, estou com fome. Cadê a mulher? Foi para a igreja, ela saiu uma pensadinha daqui, buscando. Esse final de semana eu estive com meus pais e minha irmã mostrou o joelho dela calejado. Aplauda aí, por favor. E o resultado era um marido que no passado, antes de ser o marido dela, era um traficante, roubava por encomenda, João Mário Paraguai. Doido. Gostou do carro, começou a namorar o carro, tranqueira, joelho no chão. Hoje não, fica sem missa,
lá, irmã Neide sofreu um acidente, eu vou mais, eu vou lá, mas primeiro eu vou na Santa Missa, eu não posso perder. Resultado de oração. Joelhos calejados, orando pela conversão do marido. Isso quer dizer família, projeto de Deus, família santificada, família restaurada. E quando a gente lembra de família restaurada, não precisa ir longe. A gente lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Vocês conhecem a passagem? Do chefe do cárcere. Conhece a história de Paulo e Silas? Dentro do cárcere, apanhando, humilhados, com fome, com frio, cheios de hematomas, orando a Deus. E o milagre acontece dentre eles, o chefe do cárcere que levanta e fala: que negócio é esse? E esse Deus eu quero conhecer. O que eu faço para me salvar também? E então Paulo e Silas falam para ele apenas uma palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Pode bater palmas. Resultado de oração, meus queridos irmãos. Resultado de oração. E quando eu falo em resultado de oração, eu olho para esse filho aqui, que a gente orava na escolinha, a outra turminha dele estudava, e ele se apaixonou por Jesus e caminhou com a gente. Olha a pena. Olha a pena que esta tribo vai orar, independente de vocês, a história e a situação, circunstância. Ore, porque virá o fruto, o resultado da sua oração. Se você acredita, faz barulho para Jesus. Então, essa filha aqui de vez em quando fala para mim assim: eu estou cansada, mas eu prometi para Deus que se eu mudasse o meu marido, eu caminharia com ele onde ele fosse. Ei, é assim, família é assim, é sofrer junto, mas sabendo que a vitória virá porque ela é projeto de Deus. É assim. Então, como nós começamos cantando como Zaqueu, quando Zaqueu desce daquela árvore e se depara com Jesus de Nazaré, e Jesus então fala para ele: é necessário que eu fique em sua casa. E que Zaqueu já desce arrependendo, dizendo: olha, se eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes, eu não quero saber dessa vida velha, eu agora me encontrei com o Senhor. O Jesus olha para ele e fala assim: hoje a salvação entrou nesta casa. E se a salvação entrou na casa, não atingiu e não mudou, não alcançou só a vida de Zaqueu, entrou na casa. Se tivesse 500 pessoas naquela casa, da mesma família, aquela família toda se encontrou com Jesus. Você está entendendo aí? Quando há planos de Deus, quando você busca, a sua oração chega no trono da graça e volta em favor dos teus. Família é projeto de Deus. Família é sonho de. A gente viu isso no começo, não viu? Em Gênesis. E assim segue. Agora, e quando a gente fala de família, nós falamos aqui de esposa, falamos do esposo. E a gente vê, é muito comum a gente ver hoje o comportamento dos filhos. Tem filho aqui que vive com a mãe, com o pai, que ainda é solteiro. Tem ou não? Tem, levanta a mão. Filhos que ainda são solteiros, moram com o pai e com a mãe. Filhos que às vezes não têm filhos ainda, não sabem direito o que é o amor do pai e da mãe. A palavra de Deus é uma reconciliação que está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe para ter vida longas, para que se prolongam os seus dias na terra
que o Senhor Deus te dá. Esse mesmo versículo, nesse mesmo sentido, se confirma em Efésios 6, 1 a 3. Está dizendo assim: e vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Honrar teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aplauda, por favor. E o filho faz parte da família, sim ou não? Porque até agora nós falamos do casal, do homem, da mulher. E para você, filho, a gente sabe que hoje, muitas vezes, hoje eu presenciei uma discussão de pai e filho. Muito rápido, mas presenciei. Eu até entendo mesmo, calma aí, nervosismo, calma. Às vezes é comum, nos dias de hoje, a gente vê os filhos batendo de frente com os pais, principalmente adolescentes. Mas a palavra de Deus, a recomendação é que ter vida longas sobre a terra, que ter vida longa sobre a terra. Então, obedeça, honra teu pai e tua mãe. E a Bíblia diz que é um mandamento. Queridos irmãos, falando sobre família, eu acho que ficou claro que a família, de fato, ela precisa ser respeitada, valorizada, porque a família é um espelho. A família, ela é projeto de Deus, ela é sonhada por Deus. A família estava nos planos de Deus. Repito, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A palavra repete: Deus fez o homem e também a mulher. Abençoou-os. Já parou para pensar? E deu como se fosse uma ordem: vai e faça filhos. É lindo, não é? É lindo. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos agora. De que forma que você tem visto a sua família? Quantas vezes você viu a sua família como um fardo pesado? Quantas vezes você viu a sua família como se fosse um peso? Quantas vezes você às vezes destratou a sua própria família? Quando você chegou tarde em casa? Ou quando você deixou de cumprir com suas obrigações? Quantas vezes a sua família ficou em terceiro, quarto, quinto e até em 10º plano? A palavra de Deus diz que o homem deixa a mãe para o pai, para unir-se a uma mulher. Então isso quer dizer que você, mulher, é muito importante, e você, homem, a sua esposa, foi Deus que a preparou para você. Quantas vezes você sentiu vergonha da igreja, da tua história? Conversa com Deus no instante agora. Conversa com o Senhor agora no instante. Vai dizendo para o Senhor que você se arrepende, que você perdoa, que você quer que a sua família seja uma família abençoada. Quem sabe quantas dificuldades você passou? Quem sabe você que não conseguiu entender o seu esposo, mulher? Ou quem sabe você, filho, filha, que quando quis uma coisa, não quis entender nem o pai nem a mãe, e deixou a sua família como se fosse qualquer coisa? Peça perdão agora. Deixa Jesus curar o seu coração. Ei, quem sabe você que mentiu para o seu bem-estar, para confortar você, mas a consciência é pesada até hoje. Peça perdão.
aqui uma pessoa que você não percebeu que o seu filho crescer, porque você era tão ausente. Deixa Deus curar seu coração agora. Qual é o espaço que você está dando para esse projeto lindo que Deus te confiou? Família. Deixa Deus curar o seu coração. Peça perdão agora pelas vezes que você, quando estava com uma amiga, com um amigo, até escondeu dos velhinhos. Peça perdão agora. Vai falando com Jesus, vai falando. Vai falando, Senhor, santifica a minha casa hoje, muda a minha história, transforma a minha casa, abençoa a minha casa, como diz a tua palavra, como a videira, como sementes. Eu gostaria que você, queridas famílias, eu gostaria que vocês se levantassem e daí cada família fica e se ajuda com a sua família. De repente vai um servo ou dois orar pela sua família. Então família, se levanta e vai para um cantinho. Vem aqui, outro vem aqui. As famílias, façam isso por favor. Isso, sabe o seu lugar. Se movimenta agora as famílias. Porque hoje eu falava com alguém da nossa equipe, não me lembro com quem. Eu falei, nós vamos falar sobre família. Talvez é um tema totalmente diferente que a gente é acostumado a pregar. Mas eu vou lá não para fazer uma palestra, eu vou lá para pregar a palavra e nós vamos orar pelas famílias. Nós queremos famílias de Pentecostes, nós queremos família cheia do poder de Deus, família cheia do Espírito Santo, família que se entende, família que ora em línguas dentro de casa, famílias que oram juntas, família que seja modelo de família, assim como a família de Nazaré.
Abençoa esta família, abençoa essa geração. Nós clamamos. Abençoa, abençoa, abençoa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está tocando. Obrigado porque tem família aqui que nunca mais vai ser a mesma. O que Deus mandou. Escuta essa canção. Família, se fala. Está o seu coração. Toque na palma da mão. Escute. Preciso ofertar. Amém.
não sabemos quanto tempo. Pois não sabemos o quanto tempo temos Para viver, respirar. para respirar. O tempo passa depressa. Ame, sou essa. Vale a pena lembrar que a vida é mudar demais. Vale a pena. Essa é uma canção de amor. Eita glória, aleluia. Veja onde está o seu coração. Coisa linda, né? Coloque uma palma, Família, projeto. preciso ofertar Oh, Jesus. o amor mais sincero, Sejam verdadeiros. o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Amém, Jesus. O passado não conta, o futuro não. Isso. E o Pode se abraçar, pode beijar, pode rezar junto. Por isso, ame. isso Ame mais, abrace mais. abrace mais. Pois não sabemos quanto tempo. Não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais. Vale a pena lembrar que a vida é grudar demais. Eu quero convidar aqui a família, a missão da função, para a gente poder se abraçar também. Eu pensei isso, Deus me Amém.